O presidente Jair Bolsonaro foi a Guarujá para alguns dias de férias. O assessor especial do presidente, Tenente Mozart Aragão, divulgou imagens de Bolsonaro pescando em um pier. Ontem à noite, o presidente divulgou imagens ouvindo música tocada por integrantes da Força Aérea Brasileira antes da partida para o Guarujá, ao lado de sua filha Laurinha. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso do então presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! A gente pode conviver com um Supremo que elege o que é uma manifestação democrática e o que é uma manifestação antidemocrática, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me preocupa, como consequência dessa movimentação toda do Supremo Tribunal Federal, é que nós acabemos por criar na população um temor de criticar. Né? Se nós olharmos o nascedouro desse inquérito do Supremo, verificaremos não só que a revista Cruzoé foi censurada, mas que auditores que ousaram, né, dentro de um grupo de trabalho, investigar movimentações financeiras dos próprios ministros, foram alvo, no início desse inquérito, que procuradores da República, né, que ousaram, né, falar favoravelmente, por exemplo, ao impeachment do ministro A ou do ministro B, e impeachment é instrumento constitucional, também foram, de alguma maneira, ventilados nesse inquérito. Então, assim, começou assim, né, com os auditores, os procuradores, com a revista Cruzoé. E, de repente, pessoas que colocaram uma hashtag Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional passaram a sofrer buscas e apreensões. É compatível com o Supremo, que sempre defendeu liberdade de manifestação, utilizar toda a sua força, né,
contra críticos, ainda que sejam críticos sem razão, ainda que sejam críticos contundentes, né? Então, eu queria perguntar para o senhor. O senhor fez uma ponderação com relação à petição da AGU. Eu li também a petição da AGU e eu interpretei, com todo respeito, de forma um pouco diferente da que o senhor abordou. O senhor disse que o AGU teria criticado, teria dito que não há uma norma para retirada de conteúdos. Pelo que eu entendi da peça, professor, foi o seguinte: ele reconhece a existência da norma para a retirada de conteúdo, mas não para a retirada do perfil. Ele diz o seguinte, que a análise para a retirada do conteúdo tem que ser feita a posteriori. Então, tem lá um conteúdo muito ofensivo, um conteúdo abusivo, um conteúdo ameaçador, né, de instigação, aí não só pode, como deve ser retirado. A crítica feita pela AGU, a ponderação, pelo menos eu entendi assim, é da retirada de perfis. Então, eu queria ouvir o senhor, né, não precisa falar sobre o caso concreto, mas o senhor entende que existe respaldo para retirar perfis de pessoas existentes, perfis... Eu vou fechar, presidente. Então, eu queria ouvi-lo sobre este ponto. Aí, a depender do número de colegas inscritos, eu vejo se eu posso fazer mais perguntas. Obrigada, presidente. Vamos, então, partir, acredito que eu esteja com a palavra. Vamos partir, então, para as indagações muito inteligentes da doutora Janaína, que eu admiro já há muito tempo, inclusive, já quando eu fiz o meu mestrado, fiz um pouquinho tarde, já estudava os textos da senhora, muito bem escritos. Vamos falar da questão da marcha da maconha. Realmente os tempos mudaram. Lembra que eu falei do subjetivismo do intérprete? Nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, ministros que tinham um outro ideal, uma outra ideologia. E a ideologia, ela marca a interpretação das normas. Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos desembargadores muito mais conservadores do que desembargadores progressistas. Se nós pegássemos aquela composição do Supremo Tribunal Federal, antes dessa, com certeza a marcha da maconha não teria sido liberada. Por quê? Por causa do subjetivismo da interpretação, da Dasein desses ministros. Hoje eles têm um Dasein totalmente diferenciado, então eles fazem uma interpretação diferenciada. O que me chama a atenção, e a senhora colocou com muita clareza, é se a diferenciação que se faz de liberar a marcha para maconha, querendo ou não, tanto que esse dispositivo foi numa ação direta de inconstitucionalidade, 33, parágrafo 2º, salvo engano, que fala de induzir ao uso de drogas, ele foi interpretado, foi dada uma interpretação segundo a Constituição, para permitir esse tipo de situação. E do outro lado nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal proibindo manifestações ditas como antidemocráticas. Eu vejo um problema realmente nessas duas interpretações, porque a interpretação é a mesma. A pessoa pode chegar no Supremo Tribunal Federal, desde que não esteja com armas, que não empregue violência, grave ameaça, pode. A pessoa até pode falar, olha, eu quero uma intervenção constitucional e fazer uma interpretação do artigo 144, de que seria o Exército a pessoa que poderia controlar uma situação desse tipo. É uma interpretação jurídica. O que não se pode pedir é uma intervenção pura e simples pela arma, que aí nós teríamos um golpe de Estado, uma revolução, a depender se nós vamos alterar ou não a Constituição. Mas esse tipo de manifestação é uma manifestação democrática, não vi problema nenhum. Talvez o que nós poderíamos, vai depender do intérprete, do subjetivismo do intérprete, foi aquele lançamento de fogos em cima do Supremo Tribunal Federal, que aquilo poderia ser interpretado como uma ameaça, né? Olha, tá vendo? Isso aí é algo simbólico, nós estamos dizendo que nós poderíamos metralhar ou explodir o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser interpretado nesse sentido, e como já disse, vai depender do subjetivismo do intérprete. Então eu acho, como a senhora,
que houve essa dicotomia de interpretações entre a marcha da maconha e essas manifestações tidas como antidemocráticas, que, no meu modo de ver, me perdoem, eu estou fazendo uma interpretação técnica, não houve nada de antidemocrático. Não houve violência, não houve grave ameaça. Como eu disse, aquele episódio ali da questão dos fogos pode ser a exceção, e se as pessoas, se quiserem se reunir sem armas para criticar, elas podem fazer. Tem aquelas restrições da Constituição, que tem que avisar a autoridade, aquelas coisas todas, para não ter choques entre pessoas diferentes, isso não possa causar nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas. Então, realmente, eu também concordo com a senhora, que eu vejo essa divergência